Quero lembrar vocês um pouco do briefing, tá? Bom, aqui é a sala, como eu falei pra vocês. Essa é a porta de entrada, porta de acesso. Entrou no apartamento, aqui a gente tem a cozinha, tá vendo? Toda a área da cozinha. Essa parte aqui é a área de serviço e aqui vem os armários e tudo mais. Aqui a gente tem um pilar e aqui vai entrar uma bancada de apoio. Toda essa área aqui vai ser a área de jantar, tá? O cliente, ele tem um aquário e ele faz questão que a gente coloque esse aquário no projeto. Aqui é a minha entrada, tá? É o acesso para circulação que leva para a área íntima do apartamento, ou seja, que leva para os quartos, para as suítes, tá? E aqui vai ser a minha área de TV. Eu vou colocar um sofá nessa região, aqui vai ficar a minha TV. Lembrando, gente, que a gente integrou a varanda gourmet junto com a sala. Então, sabendo disso, essa parte aqui, né, suponhamos a nossa sala, ela viria até aqui mais ou menos. Esse era o limite da sala e aqui eu tinha uma porta que dividia para a varanda. Essa porta que dividia a sala da varanda foi retirada. Então, todo esse ambiente aqui se tornou um. Então, nessa região aqui, eu vou ter... deixa eu posicionar melhor. Então, nessa região aqui, eu vou ter a minha cozinha, que ela vai estar semi-integrada com a minha sala de jantar. Nessa área, eu vou ter a minha sala de estar, com TV e poltrona. Aqui, eu vou ter a minha varanda integrada com a minha sala de estar. E uma coisa legal é que o cliente quer que a gente coloque uma bancada com uma churrasqueira na horizontal, elétrica, para ele queimar uma carninha de vez em quando, com umas banquetas para tomar uma cerveja. E a gente resolveu posicionar essa área gourmet virada para cá, para que ele possa estar queimando a carninha dele, para que ele possa estar assistindo o futebol ou a luta, enfim, automaticamente integrado com a sala. Ah, Catherine, mas você vai fazer churrasco e vai o cheiro todo para dentro da casa. Calma que no decorrer do projeto eu vou mostrar para vocês como que a gente vai resolver essa questão, tá? O cliente reclamou também, gente, que a área de serviço dele era muito pequena e ele não tinha móveis o suficiente para guardar os armários. Então ele me pediu para que algum momento aqui da varanda eu fizesse um armário no qual ele pudesse guardar vassouras, que ele pudesse guardar baldes, para que aliviasse um pouquinho essa parte aqui da área de serviço, tá? Porque realmente é muito pequeno. E lembrando também, gente, que nessa parte da varanda a gente tem todo o maquinário do ar-condicionado que vai estar localizado aqui também. Então, assim, além de eu ter que esconder, né, o maquinário, a parte externa do ar-condicionado de split na varanda, eu tenho que colocar um armário de apoio à área de serviço, que fica localizada aqui, e ainda separar uma parte gourmet para que eu possa integrar junto com a sala de estar. Tá? Então, fazendo uma breve revisão, esse é o briefing do cliente para o projeto da sala integrada do apartamento dele. E o quarto das meninas. Esse é o quarto das meninas. As meninas, tá? A gente tem aqui, ó, um ar-condicionado de parede. A gente tem aqui essa caminha e essa caminha, com essa abertura, com esse buraco aqui, efetivamente ela já é existente. Ela já está no apartamento. Esse armário aqui também já está no apartamento, tá? O cliente colocou... Peraí, tá carregando. O cliente colocou, ele já fez isso, tá? Porque antes dele contratar a gente, ele por conta própria fez algumas modificações no apartamento que não deu muito certo. Então ele me pediu para que eu pudesse aproveitar o máximo possível das coisas que já foram modificadas. Então essas portas aqui, essas portas de armário, elas estão embutidas, praticamente invadem uma parte, porque esse quarto na verdade ele é uma suíte.
Então, essas portas aqui, uma leva pro closetzinho, tá? E a outra leva pra suíte. Então, são portas como se fossem portas de armário, que já são existentes, já estão no ambiente. Eu vou colocar algumas fotos do quarto para vocês poderem lembrar como é que tá hoje. Tá? Vocês estão vendo? Tem a porta espelhada. Tem esse armário aqui que já existe, essa caminha que já tem uma abertura aqui, né? Não tem uma porta protegendo o que vier ser guardado. Tem essa outra caminha de solteiro que tá com um contato muito direto com a janela. Isso não é bom por se tratar principalmente de quarto infantil. E reparem que é só isso que tem no quarto. Reparem que é só isso que tem no quarto, não tem mais nada. Não tem uma TV, não tem uma bancada, não tem absolutamente nada. Todas as paredes são brancas, o piso também não tem, assim, muita expressão decorativa, né? Apenas um porcelanato simples. E o briefing do cliente para cá era aproveitar todos os armários que ele já tinha, aproveitar as caminhas das crianças, das meninas, porque aqui dormem 2 meninas, mas tem uma terceira caminha aqui, que de repente uma coleguinha que vai, enfim, visitar elas, dormir lá, seria bom que dormisse nessa caminha, tá? E aqui tem mais 2 gavetinhas, então isso já é existente. Ele também não gosta muito dessa parede fria, onde está o ar-condicionado de parede, que bate direto em cima de mais uma caminha. Então ele pediu para que a gente solucionasse essa questão dessa parede aqui. Sem contar, pessoal, que eu não representei, mas aqui tem uma viga, né? Então, por que eu falo para vocês que é importante a gente botar o máximo de informações possíveis? Porque essa viga aqui, ela já vai me limitar na questão da minha cortina. Se eu quisesse fazer um cortineiro embutido aqui, eu já não poderia, a não ser que ele tivesse afastado demais da parede, e aí ele vai perder a graça, vai perder a função de ser um cortineiro sofisticado e elegante, né? Passa a ser um rasgo grande no gesso. Então não é isso que a gente quer. Então eu tenho que utilizar um outro tipo de cortineiro aqui, que é o sobreposto. Eu diria que seria o cortineiro negativo. Eu vou mostrar para vocês conforme eu vier a desenvolver o projeto. Então, além de ter essa viga aqui para resolver, uma outra coisa importante, essa viga nessa altura, ela automaticamente também reduz a altura da minha cortina. Por quê? Porque se eu tenho uma viga aqui, eu vou colocar a minha cortina instalada aqui embaixo e não aqui em cima, porque senão eu vou estar afastando demais, tá vendo, pessoal? Como é que, ó. Se eu colocar a minha cortina, por exemplo, aqui, por exemplo, suponhamos, né? Instalei minha cortina aqui. Olha como que ela vai ficar afastada da parede. Olha como que ela vai ficar afastada da parede. Conseguem ver? Agora, se eu instalar a minha cortina aqui, embaixo da minha viga, eu consigo ter uma cortina alinhadinha, tá vendo, ó? Alinhadinha com a minha janela, tá? Isso me impede de entrar claridade excessiva. Quando você tem uma cortina alinhada com a sua janela, com a sua esquadria, né? Às vezes pode não ser uma janela, pode ser uma porta de vidro de correr que vai para uma varanda. Então, o briefing desse projeto aqui é exatamente esse, do quartinho das meninas. Manter o máximo possível, tá? Os móveis que ele já adquiriu, que são novos, resolver todas essas questões aqui, o fato dessa cama estar inteiramente em contato com uma parede que tem acesso ao externo, que tem essa abertura, que no caso
seria o vão da minha janela, que pode passar uma série de bactérias, umidade, enfim. Então é bom que a gente proteja essa cama e essa caminha aqui também, que tem partes encostadas nessa parede fria, certo? Então vamos lá. O que eu pensei para esse quarto? Antes da gente começar, eu pensei em criar um painel. Esse quarto ele é todo branco, tá? Ele é todo branco. Todos os móveis são brancos, as paredes são brancas e, como eu falei, o piso não tem uma expressão muito forte dentro dessa decoração. Não tem problema, isso não é um problema, tá? Muito pelo contrário, isso é até positivo, porque agora a gente tem uma tela branca para pintar, né, pra gente criar e resolver problemas. Agora que a gente já entendeu o briefing, eu vou pontuar para vocês os problemas que a gente tem que resolver. A gente tem que manter esse layout. Eu tenho que manter esse layout por 2 motivos. Catherine, por que você não pega essa cama e gira ela pra cá? Por exemplo, assim, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas, Catherine, por que você não coloca as caminhas nessa posição? Bom, primeiro que, tá vendo, ó? Claro que o travesseiro estaria virado para cá. É que eu botei a cama nessa posição pra gente poder ter abertura aqui. Primeiro que uma das coisas que as meninas me pediram foi uma bancada de estudos. Então, se eu coloco uma bancada de estudos, o único lugar que eu tenho para colocar essa bancada de estudos seria entre as camas. Porque aqui eu tenho acesso ao closet e aqui eu tenho acesso à suíte, ao banheiro. Então, logo, essa área de circulação aqui, ela precisa estar livre. Conseguem perceber? Porque o acesso do quarto é por aqui, ó. Tá aqui. E aqui, ó. Eu entro pelo quarto aqui. Essa porta ela já é muito apertada, ela tem 65 centímetros. Mas ok, não é o certo, tá? A porta de quarto tem que ter 70 centímetros. 70 centímetros, tá? Mas ok, por se tratar de criança e tudo mais, é uma porta de correr. E ela tem 65 centímetros porque o cliente quis aproveitar mais 5 centímetros para encaixar nesse armário aqui. Tá? Então, essa aqui é uma porta de correr que vai para o closet, essa aqui é uma porta de correr espelhada que vai para a suíte das crianças. Então, eu preciso dessa circulação. Entrei no quarto, vou para o closet, vou para o banheiro. Entrei no quarto, vou dormir para cá, entrei no quarto, vou dormir para cá. Então, eu preciso ter essa área de circulação liberada. Logo, eu não posso ter uma bancada aqui. Eu só teria esse espaço aqui. Se eu ponho uma bancada aqui de estudos, eu não consigo abrir essa caminha, essa terceira caminha. Tá vendo? Eu não consigo abrir essa terceira cama. Eu não consigo abrir as gavetas, essa gaveta no caso, né? E essa outra cama, ela tá aberta, conforme vocês já viram nas imagens, nas fotos, né, do ambiente. Aqui tem um buraco. E se eu fecho... Ah, Catherine, mas é só fechar e botar a porta. Ok. Mas se eu boto porta, eu também, com a minha bancada aqui, eu impeço dessa porta abrir. Então, eu tô perdendo espaço, tá? Bom, então, sendo assim, isso... tem mais um detalhe, tá? Que a gente não pode esquecer. A altura das camas são diferentes. E ficaria um pouco estranho eu ter essa cama aqui mais alta do que essa. Ficaria extremamente estranho. Visualmente eu não teria coerência nesse projeto. Porque essa cama aqui, ela tem 75 centímetros de altura. Ela tá a 75 centímetros de altura do chão. E essa aqui tá a 1 metro do chão. Então a gente tem uma diferença aí bem considerável visualmente para levar em consideração aqui nesse projeto, tá? Então
voltando com a posição da cama original, voltando com a posição das camas original, né? Qual a minha solução para esses problemas? O cliente, ele reclamou muito que por conta dessas camas estarem encostadas na janela, né? Eu já falei isso. Então, o que eu tô pensando? E outra coisa também. Ele queria que a gente criasse alguma coisa para esconder ou para disfarçar o acabamento que hoje tá em volta do ar-condicionado de janela. Tem pedaço de espuma aparecendo, o alisar que eles colocaram não ficaram bem feito. Então, ele me pediu para solucionar esse problema. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em trazer um painel nessa direção inteiro, e assim eu vou como esse quarto é todo branco, eu vou colocar um painelzinho ripado. A ripa não tem nenhum tipo de função, é só um elemento decorativo mesmo no painel, para não ficar aquela chapoca de madeira ali, sabe? Então eu vou colocar um painel todo ripadinho, ripas de 2 centímetros intercaladas a cada 1 centímetro, tá? Então eu vou colocar um painel todo nessa parede, eu vou alinhar e esconder eu vou instalar a minha cortina aqui por debaixo da viga, mas eu vou alinhar um painel inteiro por cima da viga, tá? Ele vai vir por cima da viga. Eu vou fazer uma abertura para poder o ar-condicionado passar além do painel. E aqui eu vou fazer um painel que vai estar 10 centímetros acima da janela, para que a minha cortina possa repousar por dentro do painel, tá? Esse painel vai ter uma tampa para que a gente não acumule sujeira e tenha uma dificuldade para limpar. Eu vou mostrar para vocês melhor como é que vai ficar, tá? E eu vou usar então essa parede e depois vou colocar uma iluminação indireta também. A iluminação indireta que eu vou usar aqui vai ser uma fita LED com tomada, porque aqui a gente já tem um ponto de energia. Então, para que a gente não tenha quebradeira por cima do gesso ou faça algum gatilho para poder esconder o reator da fita LED, então eu vou ser bem simples e básica e vou utilizar uma fita LED de tomadinha, tá? E aqui a gente vai poder iluminar, vai fazer uma iluminação em C, todo esse painel ripado, tá? A madeira que eu vou utilizar vai ser o frejó lavado, que é uma madeira clean, né? Ela é muito utilizada no estilo clean e é o que eu estou tentando trazer para dentro desse quarto. Apesar de ser um quarto de meninas, elas têm uma faixa de idade de 6 a 7 anos, assim, mais ou menos, e ainda assim manter um pouco da inocência, da infantilidade, pelo fato delas ainda serem crianças, tá? Então, eu vou utilizar o frejó lavado, que ela tem os veios, umas nuances bastante marcadas, porém ela não tem aquela textura de madeira de demolição. É uma madeira tratada, tá certo? Então aqui a gente vai colocar o painel. Eu vou aproveitar a cortina que ele já tem, porque também é uma cortina nova, uma persiana rolô nova. Ele me pediu para aproveitar ela também. Embora eu não acho que seja uma cortina, né, ideal para esse ambiente infantil. Eu acho que é uma cortina com estilo um pouco mais adulto, mas mesmo assim eu vou aproveitar, tá? As outras paredes serão todas branquinhas, eu vou manter com a pintura branquinha, porém, para integrar esse painel, eu vou fazer um desenho geométrico nessa parede, tá? Eu vou fazer um desenho geométrico nessa parede, vou colocar uma prateleira aqui para poder dar um suporte para a TV, de repente um jogo de videogame ou um aparelho da NET, a gente precisa ter, tá, esse apoio em forma de nicho, em forma de prateleira, mas é muito importante que vocês saibam disso. Todas as vezes que vocês posicionarem uma televisão, é importante que tenha algum elemento que complemente isso. Por quê?
Porque você vai pôr um aparelho da NET, você vai pôr, de repente, um roteador de TV, de internet, melhor dizendo. Se for o caso aqui de quarto infantil, um videogame, um PlayStation, um sei lá o que, enfim. Então é importante que você tenha algum móvel, uma prateleira, um nicho, alguma coisa que te dê suporte para isso, tá? Então, dito isso, eu vou colocar uma prateleira alinhada com o meu cortineiro sobreposto, tá? A minha bancada de estudos vai estar aqui. Catherine, mas essa bancada de estudos, ela pode atrapalhar a abertura da minha cama, da minha terceira cama. Não, não vai. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o modelinho dela, tá? Bom, voltando a falar da parede, esse detalhe dessa parede eu vou fazer com uma pintura. Pintura, é isso aí, gente. Não vai ter nada mais. Algo simples. Vocês conseguem ver como é que esse projeto, ele tem poucas intervenções e grandes transformações, né? Então, eu vou pegar essa parede extremamente branca e simples, posicionar a minha TV, onde eu já tenho ponto de tomada, eu já tenho ponto de antena aqui passando, conforme eu falei, o cliente, ele quer evitar o máximo possível de quebradeira. Se eu fosse deslocar a televisão, a posição da televisão, automaticamente eu iria ter que deslocar o ponto de elétrica e o ponto de TV. Então, para que vocês consigam entender, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o levantamento, tá? E aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho os meus pontos. E essa parede seria essa parede, tá certo? Essa parede aqui. Então, pensando nisso, eu vou criar esse desenho geométrico, vou fazer o desenho mesmo, riscar aqui a mão livre, né? O desenho geométrico que eu quiser e vou colocar tons sobre tons de rosa. Agora vamos mostrar como é que o projeto vai ficar. Pessoal, esse é o projeto das meninas já pronto. Percebe que eu consegui, percebam, né, que o mesmo layout se mantém, ó. O meu armário existente, tá? Só que o que eu mudei nesse armário? Primeiro, ele tava sambando, parecia que ele tava perdido, parecia que ele tava jogado no espaço, no ambiente. Essa área aqui de cima, ela tava totalmente solta ela tava totalmente solta. Existia um espaço, um vão muito grande entre o armário e o teto. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acabamento de marcenaria, unificando o armário ao teto, tornando ele uma única peça, para não dar a sensação de que era um móvel que eu tinha qualquer e joguei dentro do meu ambiente. Tá? Então eu fiz uma complementação de marcenaria, dando um acabamento vertical no meu armário já existente, ok? Percebam também que no acesso ao quarto nós temos aqui a porta de correr. Essa é a porta de correr, vou mostrar para vocês, tá vendo? Essa é a porta de correr. Ela abre e fecha. E percebam que no ambiente como está hoje, a gente tem muitos vãos abertos, muitas coisas inacabadas. A gente tem um alisar que não vai levar a lugar nenhum, um buraco na parede, um buraco entre o armário e a parede. Então, para solucionar essa bagunça, eu fiz um painel complementando a porta de correr, que ocupa todo esse espaço. Ou seja, então, quando você olhar para essa parede, para esse ambiente, você vai ter uma coerência. Você vai ter um armário com um acabamento que vai até o teto, você vai ter uma porta de correr correndo sobre um painel alinhado com a parede, que automaticamente está alinhado com a porta
de correr espelhada que vai para o closet e consequentemente para que vai para o banheiro também. Então a gente conseguiu resolver de uma forma muito simples, apenas pegando esse alisar e estrudando ele, né? Ou seja, levando ele até o teto e tornando ele um alisar bandeira. O que seria um alisar bandeira? É um alisar para portas de correr ou portas batentes que vai desde a altura da porta até o teto, tá? Nesse caso aqui, é como se a porta de correr estivesse correndo sobre esse painel, tá? Então a gente já conseguiu organizar de uma forma assim bem simples, né? A entrada do quarto das crianças. Uma outra coisa que eu não havia gostado muito eram as gavetas, que uma era rosa, outra branca, outra rosa, outra branca, e eu não gostei muito disso, achei que não tinha muito nada a ver, então eu pedi para que o marceneiro unificasse as 4 gavetas, colocando todas elas em branco, e eu vou mudar, né, o puxador também para botar um puxador cava, que é um puxador mais tranquilo, mais singelo, tá? Do lado de cá, eu mantive a parede branca, toda a parede branca, até porque se a gente ficar acrescentando informações no ambiente que é pequeno, ele vai ficar over, né? Porque esse ambiente ele tem 2,84 por 2,74, ou seja, ele tem menos de 9 metros quadrados. Então, assim, imagina a gente já tem essas camas que são bastante volumosas, né? Esse painel que vai chamar bastante atenção. Então, imagina se em cada parede a gente colocasse uma textura ou uma pintura diferente num espaço de menos de 9 metros quadrados, né? Então, por isso eu tirei o rosa do armário, preferi que ele tivesse todo branco, mantive essa parede toda branquinha e coloquei umas luminárias em formato de nuvem. Para quê? Para dar um apoio, caso a menininha que vier deitar nessa caminha queira ler uma revistinha, queira ler um livro ou queira mexer no seu celular, no seu tablet, ela pode acionar essas luminárias, que no caso seriam umas arandelas em formato de nuvem, tá? Então isso aqui são luminárias, rosinha, para dar uma cor e um toque sutil para essa parede, tá? Nessa outra parede, vocês lembram que essa parede ela estava toda torta, a viga passando aqui em cima, um monte de pedaço de madeira mal acabado em volta do ar-condicionado. Lembra que eu comentei com vocês que a principal reclamação do cliente era essa cama tá totalmente encostada na janela? Então, para resolver todas essas questões, o que eu fiz? Eu criei um painel ripado, tá? Por que eu fiz ele ripadinho? Para não ficar aquela chapoca de madeira ocupando toda essa parede aqui, tá? Então, essas ripas, gente, elas têm 2 centímetros por meio centímetro e o espaço entre as ripas de 1 centímetro. Fica extremamente lindo, tá? Eu já usei um painel desse semelhante, só que era ripa de 1 centímetro e espaço de 1 centímetro. Quem quiser ver como é que ficou, é só ir no Instagram do Catherine Ferreira Arquitetura, que tem lá e vocês vão ver. Então, a madeira que eu vou utilizar aqui é o louro frejó. A cortina já existente, eu gostaria de ter mudado, mas enfim, é uma cortina nova, então eu tô reaproveitando. Essa parede ela vai ficar branca mesmo, tá? E o que eu fiz? Eu tinha um espaço, tá? Eu tinha um espaço da cama entre esse armário, tá vendo? Agora eles estão alinhadinhos, ó, agora estão alinhadinhos. Mas eu tinha um espaço entre essa cama e esse armário de 10 centímetros. Então, o que eu fiz? Cheguei essa cama pra frente, cheguei essa cama pra frente 10 centímetros. E com isso, eu coloquei o meu painel aqui. Esse painel, ele tá avançando da janela 10 centímetros. Vocês conseguem ver, ó, ó, ó. Ó, pronto.
Ó, perfeito. A minha janela, o peitoril da minha janela tá aqui, mas eu subi com o meu painel mais 10 centímetros, tá? E coloquei uma tampa alinhada, quase que alinhada com o meu peitoril da janela, porque aqui eu vou colocar, ó, aqui eu vou colocar uma fita LED, conforme eu já tinha falado para vocês. E essa tampa serve para não acumular sujeira, não acumular poeira. Amanhã ou depois, numa faxina, a pessoa ela pode simplesmente pegar a mão e passar um paninho aqui. E automaticamente proteger, tornando essa iluminação uma iluminação indireta, tá? Por se tratar de uma caminha, então eu não quis colocar uma luz direta para não ferir as vistas das meninas, enfim. É uma questão mesmo só para dar um brilho, um toque especial, mais requintado e refinado nesse quarto infantil, tá? E à medida que eu vier a descer, essa cortina aqui é uma cortina rolô, mas à medida que eu vier a descer a minha cortina, ela vai repousar por detrás do meu painel. Ela vai ficar por detrás do meu painel, tá? Então, opa! Tá. Vocês lembram que aqui tinha uma viga passando? Então, o que foi que eu falei para vocês que eu ia fazer? Trouxe o meu painel para frente da minha viga e automaticamente eu trouxe o meu cortineiro sobreposto ao teto e à viga. Assim eu escondi aquele dente, né, que a viga estava causando. Fiz a instalação da minha cortina por debaixo da viga. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a cortina ela tá atrás do meu cortineiro, tá vendo? Ela tá atrás. E o que eu aproveitei para fazer? Jogar uma iluminação. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma iluminação indireta sombreando a minha cortina, alinhado com esse painel e alinhado com o painel da caminha, que faz um painel cabeceira para caminha, tá certo? Então, eu vou ter Então, eu vou ter todo esse contorno com uma iluminação indireta no meu projeto. Tá? E Catherine, mas eu gosto muito de iluminação indireta, mas eu tenho que fazer um monte de coisa para instalar a minha lâmpada de LED. Gente, a dica que eu dou para vocês para uma situação como essa: Catherine, eu quero botar um painel. Eu criei um painel aqui de latão, não importa o material que você vai usar, mas eu quero colocar uma iluminação aqui indireta, quero dar um toque especial. Gente, a tecnologia hoje nos facilita muito para desenvolver os nossos projetos. Então a dica é: use uma fita LED de 2.700 a 3.000 kelvins, temperatura de cor, com tomadinha. Vocês podem simplesmente ter um ponto de tomada e você liga e desliga a sua lâmpada LED como se você estivesse pondo o seu celular para carregar numa tomada, tá? O acionamento é o mesmo. Então, como eu falei para vocês, eu fiz o desenho geométrico na minha parede, coloquei, né, triângulos em diversas posições. Então eu tenho um triângulo aqui, eu tenho um triângulo aqui e eu tenho outro triângulo aqui, tá? Aqui, né? Assim. E eu fiz sobreposições de tons de rosa. Gente, isso aqui nada mais é do que pintura, tá? Pintura, tinta, balde de tinta, tá? E aqui, para dar um charme, um toque especial, eu vou fazer uma textura de cimento queimado. Que é mais ou menos assim, ó. Vocês conseguem perceber que tem uma texturinha na parede? Ó. Exatamente. Coloquei uma prateleira alinhada com o meu cortineiro, alinhada, para que me desse suporte para a TV, tá? Toda a minha fiação tá por dentro da parede, logo eu não vejo fiação nenhuma. Consegui colocar uma bancada de estudo para as meninas, tá? Essa bancada ficou com um tamanho muito bom.
1,25 m de bancada, ou seja, dá para fazer de penteadeira. A minha ideia era ser uma penteadeira bancada de estudos. Então aqui eu coloquei umas gavetinhas na espessura da própria bancada, tá vendo? Coloquei essas gavetas para que elas possam guardar xuxinha de cabelo, arco, pintura, enfim, coisas mesmo de penteadeira. Automaticamente eu coloquei esse móvel solto num estilozinho meio retrô, com esses pezinhos palito, em tom de madeira também, madeira de frejó lavado. Mas é um móvel solto, um gaveteiro, para que elas possam também colocar o material de escola delas, né? Afinal de contas, também é uma bancada de estudos. Mas, Catherine, você colocou... uma outra coisa importante. Como essa minha cama tem 75 de altura, 75 de altura é uma altura ótima para você posicionar uma bancada, né? Se você hoje pegar a sua fita métrica e medir a altura da sua mesa de jantar, você vai ver que a altura da sua mesa de jantar varia mais ou menos essa medida: 72, 73, 75 centímetros de altura. Essa altura eu me refiro, pessoal, é daqui do topo ao chão, tá? Então, daqui até aqui eu tenho 75 centímetros de altura. Então, o que foi que eu fiz? Eu alinhei, percebe? Eu alinhei a minha bancada com a altura da cama. E assim, eu tenho a sensação de ser uma única peça, tá? Uma única peça. Catherine, mas eu tenho gavetas aqui e tenho uma caminha, uma terceira caminha para abrir. Então, pessoal, numa situação esporádica que as meninas... Numa situação esporádica que as meninas vierem a receber alguma visita de alguma coleguinha, eu peguei esse gaveteiro, que é um móvel solto, já especificamente para que ele possa ser deslocado. Pode ser passado para cá, a cadeira também pode ser movida para cá. E eu consigo abrir a minha cama. Vamos ver se eu vou... E eu consigo abrir a minha cama. Conseguem ver? Tá? Essa cama, ela abre 90 centímetros. Ela abre 90 centímetros. Espera aí. Eu tenho livre para essa cama que tem, ela tem 90 centímetros de largura, então, ou seja, ela abre 90 centímetros. Então, eu tenho mais ou menos um espaço de 1,20 m livre para eu conseguir abrir a terceira cama, tá? E aí, quando a coleguinha for embora, a gente pode colocar os móveis no lugar. E tudo volta ao normal, tá? Uma coisa legal, eu vou colocar aqui agora em formato de planta. Então, uma coisa muito legal foi que a gente respeitou o layout já existente, que era uma coisa que o cliente havia pedido muito. A gente conseguiu manter os móveis que ele já havia comprado. A gente conseguiu manter. Eu consegui respeitar o espaço de circulação que já existe no quarto. Ou seja, eu entro por aqui, entrei, posso ir para minha bancada livremente, posso ver minha TV livremente, posso acessar a minha cama livremente, posso abrir as gavetas livremente, posso entrar e acessar essa cama tranquilamente, consigo abrir e fechar as portas desse armário, consigo tranquilamente me movimentar, tá vendo? Porque o espaço que eu deixei de circulação entre a bancada e a porta que vai para o banheiro tem 60 centímetros. Então, 60 centímetros tranquilamente me permite circular pelo quarto. Então, eu consigo, olha aqui o meu fluxo de circulação. Entrei pelo quarto, vim para o closet. Entrei pelo quarto, vim para o banheiro. Saí do meu closet, fui para o banheiro. Saí do banheiro, vim para a bancada, vim para uma cama, vim para outra cama, saí do quarto.
e a gente tá com todo o espaço de circulação ok, eu consegui manter o layout e os móveis que o cliente pediu. Deixa eu tirar daqui. Botei a bancadinha de estudos. E o que eu fiz de diferente aqui? Além de ter resolvido os problemas do quarto, que eram essas confusões de falta de acabamento. Coloquei todo esse painel ripadinho para dar um movimento especial no quarto. Automaticamente, além de embelezar, né? Além de dar esse toque especial no ambiente, eu consegui resolver todas as questões de viga aparente, do ar-condicionado mal acabado, para que vocês possam entender, pessoal. O ar-condicionado ele vai chegar um pouquinho para frente mesmo, porque esse painel tá afastado da parede. Então, tá vendo? Só para que vocês possam entender melhor. Ó, ele vai ficar apoiado parte na parede e parte no painel. E assim eu consigo dar um acabamento pro ar-condicionado, tá? Sem ficar aquela bagunça. Consegui aproveitar a mesma cortina que ele havia me pedido. Coloquei um painel para afastar a cama com o contato da parede e da janela. Consegui posicionar a TV, que por sinal, pessoal, uma boa altura para você posicionar a sua televisão, o ideal é de 1,30 m a 1,40 m do chão, tá? É como se você pegasse a sua trena, pusesse aqui no cantinho do chão, medisse 1,30 m, 1,40 m e alinhasse no eixo da TV. Então, nesse projeto, eu tenho 1,35 m do chão ao eixo da TV, tá? Então, eu peguei o meio da TV, o eixo é o meio. Peguei o centro da TV até o chão. Essa minha medida tem 1,30 m. Logo, eu tenho uma TV numa posição ideal, tá? Para que as duas posições consigam assistir. Eu posicionei o travesseiro aqui, mas ele pode estar posicionado aqui para que possa assistir televisão, tá? Coloquei aqui só para ficar mais bonitinho, mas na hora da criança deitar é muito provável que ela pegue o travesseirinho dela, coloque aqui e ela possa assistir televisão junto com a irmã, tá? Coloquei essa prateleira. Percebam, gente, que para um projeto ter coerência, as coisas têm que estar alinhadas, elas têm que fazer sentido. Então, se vocês conseguirem perceber, tá? Eu peguei a minha prateleira e não simplesmente soltei uma prateleira aqui aleatoriamente, não. Eu alinhei a minha prateleira com a minha bancada, tá? Esse espaço tá alinhado. E alinhei com o meu cortineiro, para que pudesse ter coerência todo o meu projeto. Como aqui eu tenho ripas, eu repeti essas ripas no topo da minha... Se você perceber, você vê que essas ripas é como se elas se esticassem por debaixo da prateleira. Isso é só para dar um toque especial, tá vendo? E por cima dessas ripas eu coloquei um tampo branco e virei essas ripas pro teto, tá? Por que eu fiz isso? Porque por se tratar de criança, embora elas estejam 1,90 m do chão, mas por se tratar de criança, é sempre bom a gente não deixar nada de quina, é sempre bom a gente dar um acabamento arredondado para que não fique perigoso. Então a gente não tem aqui por exemplo, o móvel de ponta, tá vendo? Essa ponta, ela tá protegida. E automaticamente ficou um elemento decorativo, não é só um elemento decorativo, é um elemento funcional também, tá bom? Então esse foi o conceito que a gente criou pro quarto da menina, das crianças, né? Das meninas, são duas meninas. As interferências foram muito poucas, mas a transformação desse quarto ficou inacreditável, né? A transformação desse quarto
ficou incrível. Por quê? Porque a gente conseguiu solucionar os problemas que o cliente por si só não resolveu sozinho, né? A gente conseguiu criar um certo design para o ambiente, criando uma elegância, uma identidade. A gente conseguiu, né? Eu consegui colocar para dentro desse projeto todos os elementos que as crianças queriam que tivesse, que elas precisavam que tivesse. Tudo sem fazer quebradeira, sem fazer sujeira, apenas fazendo uma pintura numa parede, alinhando, pondo os móveis com coerência, corrigindo e escondendo elementos que não fazem o sentido no seu ambiente.